Volvo, pela segurança de todos. Olha, gente, o nosso assunto agora aqui no programa é polêmico, hein? O governo federal tem pronto na mesa um decreto para limitar a exclusão de conteúdos em mídias como YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Paulinha, como é que vai funcionar isso? Então, a gente sabe mais ou menos o que estão especulando, porque nem o governo fala direito, né? Que tem, o que é que está fazendo, o que é que não está fazendo em relação a isso. Mas parece que a ideia é limitar a exclusão de conteúdos das redes sociais a partir das decisões das empresas. Então, assim, não vai ser mais o YouTube, o Twitter, o Facebook e o Instagram, que pelos seus termos de uso vão definir o que pode ou não ser derrubado, né? Então, o que acontece? Parece que esse decreto também planeja determinar que essas publicações só podem ser apagadas por decisão da Justiça. E aí tem algumas exceções, por exemplo, violações do Estatuto da Criança e do Adolescente, pedidos do próprio usuário de terceiros, quando constitui ali uma violação do uso de imagem, de privacidade ou do direito autoral. Também casos de prática ou ensino de uso de tecnologias com o objetivo de roubar credenciais, invadir sistemas, comprometer dados pessoais ou causar danos sérios aos outros, cuidado hackers, ou ações contra a segurança pública, defesa nacional ou segurança de Estado. Então também tem aí, por exemplo, se for isso, pode derrubar, mas se não, tem que ter a decisão da Justiça. Também exclusão das contas das redes sociais, isso também dependeria de uma decisão judicial, a não ser que fossem perfis falsos ou inadimplentes, no caso de alguma rede que, enfim, use aí a questão do pagamento. E aí, por falar em pagamento, também teria que ter uma ordem judicial para serviços de meio de pagamento apagarem ou limitarem contas mantidas pelos aplicativos. Olavo, um beijo. Você nunca mais seria prejudicado. Entre outros, né, que já foram. Mas um aqui exemplo que a gente trouxe bastante, né? Que ali cercearam o direito dele receber pagamentos pelos seus conteúdos. Aí quem fiscalizaria tudo isso? Parece que quem fiscalizaria é uma pasta subordinada ao secretário de Cultura, Mário Frias. Parece que o Mário Frias... É uma burocracia bem eficiente. Mas tem um receituário de regras que é muito bom. É muito e aí também teria uma questão da punições. Teríamos punições para quem violasse essas regras. Então, talvez multa de até 10% do faturamento do grupo no Brasil. Proibição de exercer as atividades no país. Parece que isso também está sendo discutido. Eu disse parece que está sendo discutido porque... o governo não confirma que está discutindo esse decreto. É uma coisa meio enigmática. Quem está com esse decreto? Então, quem que está? É no Ministério da Comunicação? É no Ministério... ninguém sabe direito onde que está, quem está discutindo. É uma coisa meio enigmática. Mas o Bolsonaro mesmo, num evento do Planalto, já falou que vai mexer com esse vespeiro, né? Aí a gente tem aqui um pouquinho do... O Bolsonaro disse, a minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo mundo. Somos cerceados. Muitos que me apoiam são cerceados. Estamos à iminência de um decreto para regulamentar o Marco Civil da Internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Aí quem é contra esse decreto, que ainda a gente nem sabe qual é direito, diz que ele acaba restringindo a liberdade das empresas de gerir os seus ambientes online e que pode sobrecarregar o judiciário com inúmeras questões triviais e também dificultar a remoção de conteúdos como, por exemplo, discurso de ódio, porque aí tem que ir para a justiça e até, enfim, isso demoraria muito. Ou, por exemplo, no YouTube, um canal que não sei o que, de nudez, que criança pode acessar, dificultaria também. Então, estão postas aí as questões, mas o decreto mesmo, gente, a gente ainda não viu, entendeu? Ainda não está aí com as determinações e tal. Parece que está em discussão ali internamente dentro do governo. Muito bem. Adriles, o que você pensa sobre isso? Olha, eu penso o seguinte, a gente tem que ser simplesmente que são empresas privadas, mas que eventualmente essas empresas privadas se colocam como plataformas livres de livre expressão. Não são. Cada vez mais Facebook, Twitter, Instagram se transformam em editores. Existe inclusive, uma discussão legal nos Estados Unidos, se, na medida em que eles são editores no seguinte sentido, cerceiam liberdade de expressão, tiram contas, fazem um julgamento subjetivo daquilo que eles acham que é fake news ou discurso de ódio, ou seja, interferem diretamente na produção do conteúdo, eles não podem sequer ser processados por isso. Então, eles deixaram de ser plataformas, se eles são editores, aí sim eles podem sofrer uma sanção legal. É muito difícil esse decreto passar, mas eu acho que tem uma intenção mais estratégica do governo
de estabelecer um princípio do que é ou não transgressão ou incitação ao crime. Crime de pedofilia, incitação à pedofilia, incitação a consumo de drogas, incitação a homicídio ou agressão ou coisa do tipo. Porque isso tudo fica a cargo da famosa estagiária de cabelo azul e, seguindo os ditames progressistas do Zuckerberg, que comanda 80% das redes sociais do mundo, que ele mesmo já falou, todo o meu staff é feito de esquerdistas e progressistas, e que a gente vê diariamente, cotidianamente, páginas sendo sumidas, desaparecidas, posts sendo deletados, posts até a figura do presidente americano Donald Trump foi deletada porque teria feito uma incitação à violência, coisa que não é verdade, coisas de remédio, coisa de cloroquina, ou seja, tudo isso está no escopo da liberdade de expressão, da discussão daquilo que utopicamente as redes sociais deveriam ser e eram até ontem, quando, sei lá, o Zuckerberg e outros diretores de redes sociais resolveram atuar como atores políticos que cerceiam e limitam a liberdade de expressão. Se esse decreto vai valer, eu acho pouco provável. Mas é muito importante estabelecer quais os limites do que é um crime ou do que é um crime de opinião, segundo os pressupostos ideológicos daqueles que comandam as redes sociais hoje. Ô, Joel, esses limites são importantes? Eu acho que o Bolsonaro não está pensando direito nisso. É o mesmo governo que reclama tanto do poder do judiciário, vai jogar no colo do judiciário a decisão sobre perfis que ficam nas redes sociais ou não, fora o nível de trabalho e de tempo que vai ser exigido também. Enfim, se a gente quer uma república governada pelo judiciário, esse decreto é o caminho para seguir. Outra, gente, é óbvio que não vai passar isso aí. A empresa, ela tem, assim como a empresa de mídia, ela escolhe, não tô gostando desse comentarista, vou demitir, ela demite. Uma empresa de redes sociais, ela tem essas regras, não tá cumprindo, vou tirar o perfil. Uma coisa é verdadeira, tem uma crítica legítima às empresas. Cadê a transparência? Cadê a transparência na hora de aplicar essas regras? É isso aí. Como é que a gente sabe os critérios? Essa crítica é legítima. Agora, achar que você vai tirar das mãos das empresas, totalmente voluntárias, que as pessoas querem estar ali, Bolsonaro chega a falar de tirar a empresa do país, o Brasil vai ficar sem Facebook, sem Instagram, enfim, acho que é totalmente absurdo. Ele não tá conseguindo, ele não consegue olhar a prioridade, olhar onde é que está o problema. Sim, falta transparência e falta isonomia. Não são só páginas de direita, teve no fim do ano passado, lá por agosto do ano passado, teve um banimento geral de páginas de extrema esquerda nas redes também. O Intercept até cobriu o assunto. É fato, eles estão gerando fatos, simplesmente fatos. E, claro, elas têm o direito, exija. Qual que é o critério? Foi porque estava promovendo fake news? Ora, qualquer empresa de rede social tem mais do que o direito de escolher tirar páginas que estão promovendo fake news, ainda mais no momento em que a fake news pode ser letal. Se eu tô dizendo na minha página que enfiar ozônio pelo ânus cura a Covid, no momento de pandemia, você acha que a página não pode? Ela é obrigada a deixar uma informação potencialmente letal dessas ficar circulando aí. É loucura pensar assim. As empresas têm essa prerrogativa, só que outra, como elas vão exercê-la da melhor forma? O Facebook, ele tá com um experimento agora. Ele criou um comitê independente do Facebook, que tem, inclusive, critica o Facebook, inclusive, e que para qual o usuário que se sente tolhido, ele leva para esse painel independente. Acho que são dezenas de pessoas, todas você sabe quem são. É um experimento. Será que vai dar certo isso? Será que vai vingar? Será que não vai? Será que vai tornar mais justo o critério do Facebook? É uma possibilidade. Eu acho um caminho muito mais interessante do que tentar jogar para o judiciário de cada país, criando uma nova burocracia do Ministério da Comunicação. Uma loucura. Peraí, só um minuto, o Adriles. Não, só queria que também o Adriles pode falar, e o Joel, sobre isso, onde que deveria acontecer essa discussão? Porque a gente está falando de um possível decreto, né? Sim. Ou não? Isso tinha que ser discutido no Congresso? Como é que se discute esse assunto, né? Um decreto é claro que tem que ser discutido, porque essa questão da transparência é importante, porque fala assim, infringiu as minhas regras. Quais são as regras? Que regras são essas? Às vezes as pessoas nem sabem, né? E fica uma coisa vaga. Quem é o juiz, né? O problema quem é que decide isso? Porque aqui vai ser o Mário Frias que vai decidir. Como uma questão sempre privada. Tem alguém pra ter que decidir, né? É a própria empresa. Mas vocês estão invertendo. É uma questão privada essa. Eu não tô invertendo, eu só tô jogando a discussão. O que vocês acham? Primeiro, a plataforma do Facebook ou do Twitter não é igual uma empresa que contrata um comentarista e se responsabiliza. Ela é vista como uma plataforma de livre expressão. Uma pessoa que está na plataforma não é um funcionário da empresa, ele é um usuário e ela não pode se comportar como editora pela sua própria definição. A questão do ozônio ou de possíveis mentiras em relação a remédios,
Tem uma questão muito simples. Candomblé, quando alguém tá fazendo uma macumba pra alguém, pra fazer mal pra alguém, ele não é exatamente eliminado do Facebook, porque ele eventualmente tá fazendo uma apologia. Candomblé não é a pra um fazer mal tipo pros de outros, princípio. Adriles. Tá, tô falando de Candomblé macumba, não é tô pra falando de fazer mal outra pros coisa. outros. Tá, então tá. Você tem uma questão subjetiva de liberdade de expressão que ela é muito complicada Ok, e muito gente. complexa. Só pra citar. E a questão da justiça formal, você não tá usando a justiça pra coibir ou proibir ninguém. É o contrário, é pra dar ampla garantia de liberdade. Se, eventualmente, uma rede social proibir algo seu ou tirar a sua liberdade, ou tirar a sua própria página, ela tem que ir na justiça. Isso ou já seja, acontece. é outra coisa. Ok. Daria uma muito maior liberdade. É lógico que não vai passar, mas daria muito mais liberdade de atuação dentro das redes Ok, sociais Joel, nesse sentido. bem curto, por favor, que eu quero falar de Nego Di Ok. versus Ale Oliveira. É bem mais importante do que vocês estão Vamos lá. falando agora. Esse decreto do Bolsonaro, que eu acho que não vai existir, mas se viesse, seria tirar das empresas a autonomia, o que provavelmente não vai passar e vai burocratizar ainda mais. É o Hoje em contrário, dia Jorge. Muito não tá bem. perfeito, tem que melhorar. Contrário. Mas dá tudo na mão do judiciário brasileiro ainda, com uma Ela não vai burocracia condenar, extra. ela vai garantir Peraí. liberdade. Ah, Chega, vai, chega. vai ficar Chega, apostando chega, nisso. chega.